Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Tributários do nosso curso de pós-graduação, o Global MBA in Tax Management and Compliance da Faculdade Brasileira de Tributação, da FBT. Hoje nós temos a satisfação de ter conosco aqui para trocar um pouco de experiência e ideias em relação ao BEPS e os tratados internacionais, a presença do professor Ramon Tomazella, que também é integrante, é um dos professores que vai representar o Brasil nesse curso internacional, no qual participarão mais de 15 professores internacionais com 15 países ao todo, tratando de temas relacionados à tributação internacional. Para quem ainda não conhece o professor Ramon, ele é doutorando e mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, ele tem Master of Laws, LLM em Tributação Internacional pela Universidade de Economia e Negócios de Viena, na Áustria, e é sócio do escritório Marisa Oliveira e Siqueira Campos, advogado em São Paulo. Professor Ramon, seja muito bem-vindo, e como o nosso tempo é curto aqui, eu passo de imediato a lhe fazer algumas considerações para que a gente possa escutar o seu ponto de vista em relação aos temas que são de direito internacional relacionados ao BEPS. A primeira consideração, a primeira pergunta que eu faço é em relação às ações do BEPS, o que ela interferiu nos tratados internacionais e quais foram os impactos das ações do BEPS para as estruturas internacionais. Bom dia, Felipe, obrigado pelo convite, um prazer participar aqui dessa entrevista para o curso. Bom, basicamente, o BEPS trouxe diversas alterações relevantes, mas eu gostaria de pontuar 4 que são mais significativas para as empresas. A primeira é o período mínimo de manutenção das ações para fins de aproveitamento das alíquotas reduzidas para dividendos e a tributação exclusiva para ganho de capital. Isso acaba tendo um grande impacto para as empresas, principalmente nas estruturas montadas no exterior para operações de abertura de capital, quando você vai ter a venda da segunda tranche das ações, e também em operações que a gente chama de dividend stripping, que envolvem operações com usufruto de ações, por exemplo, ou de venda com cláusula de recompra. A segunda alteração importante diz respeito às estruturas com entidades transparentes, que foram objeto de uma alteração no artigo 1º, parágrafo 2º da Convenção Modelo da OCDE, e isso traz um impacto significativo para todas aquelas estruturas que envolvem entes despersonalizados, então estruturas com sociedade de pessoas, com fundos de investimento, com trusts no exterior, com consórcios ou com sociedades em conta de participação. A terceira alteração relevante envolve a cláusula de Principal Purpose Test, né, a cláusula de PPT, que ganhou bastante atenção nos últimos anos, que ela basicamente permite que as autoridades fiscais desconsiderem uma estrutura internacional quando um dos principais propósitos daquela operação, considerando todos os fatos e circunstâncias, for ter acesso aos benefícios dos acordos de bitributação. Então, essa cláusula é bem ampla e ela pega todas as estruturas que as empresas têm com holding, trade no exterior, reorganizações tributárias internacionais. Então, ela influencia no processo de escolha da jurisdição, no modelo de negócio e na substância exigida dessas estruturas no exterior. E daí o último ponto diz respeito à alteração do conceito de estabelecimento permanente. Esse é um tema que está sempre em discussão, até por conta da tributação da economia digital, mas as alterações que nós tivemos até o momento envolvem aquela regra que evita a repartição de contratos para não caracterizar um estabelecimento permanente, que tem um impacto muito grande para a indústria de construção civil e também para a de prestação de serviço. As alterações no modelo de contratos de comissão, quando se utilizam agentes no exterior para a realização de vendas, isso acaba tendo um impacto para todas as estruturas de distribuição, com distribuidores de risco limitado no exterior. E também a terceira alteração, aquela questão da lista negativa, né, das atividades acessórias de manutenção de produtos no exterior, que impacta também as empresas de comércio eletrônico, mas que ainda vendem produtos tangíveis. Então, a estrutura, o caso mais comum é o da Amazon, mas todas as estruturas de marketplace que têm um estoque local para entrega das mercadorias. Então, acho que essas são as alterações principais do BEPS nos tratados que trazem impactos para as estruturas internacionais das empresas. E aí a gente já percebe que os impactos são bem significativos, né? E outro tema, acho que é importante que tu possa fazer as tuas considerações e esclarecer em relação às regras de compliance. E qual é a tua opinião em relação
ao efeito nas regras de compliance dessas ações do BEPS? Esse é um ponto bem importante, Felipe, porque o BEPS trouxe uma mudança significativa no nível de detalhamento e documentação que é exigido das empresas e uma maior preocupação com a governança tributária e com o compliance de uma forma geral. Então, ela requer que os departamentos internos das empresas tenham uma atenção muito maior nos detalhes dessas operações para que não tenha problemas futuros com as autoridades fiscais. Então, só para citar alguns exemplos, porque isso se materializa em todas as frentes de trabalho. Então, para ter acesso a um benefício de um acordo de bitributação, eu tenho que ter cuidado com a substância para mostrar o vínculo entre aquela jurisdição que foi escolhida e a entidade local, e isso se manifesta desde as decisões empresariais até as reuniões de acionistas ou do conselho de administração dessa entidade. Na questão de preço de transferência, na atribuição de ativos, riscos e funções para as entidades para fazer a divisão de lucros nessas operações internacionais, a substância acaba sendo muito importante. Na fruição de regimes fiscais privilegiados no exterior, então, por exemplo, regimes para atividades de pesquisa e desenvolvimento, né, os famosos patent box no exterior. Hoje, você só pode ter um incentivo para sua renda de intangíveis em relação a gastos de pesquisas e desenvolvimento que são considerados gastos qualificados. Então, você tem que ter todo um trabalho de compliance para rastrear a vinculação entre esses gastos qualificados e as rendas de intangíveis que são gerados no grupo internacional. Na questão dos tax rulings, por exemplo, né, muitas empresas brasileiras têm tax rulings no exterior para suas sociedades controladas e subsidiárias no exterior. E quando você tem uma negociação de um tax ruling, geralmente você tenta atribuir pouco ativo, risco e função para a entidade no exterior, justamente para reduzir a margem de lucro a ser tributada naquela jurisdição. Mas, ao mesmo tempo que você faz isso, você reduz a substância daquela entidade, como ela tem pouco ativo, risco e função, você reduz a substância dela sob a perspectiva do fisco brasileiro. Então, você aumenta o risco dela ser desconsiderada pelas autoridades fiscais brasileiras. Então, isso também traz um cuidado de compliance na análise de toda a documentação dessas entidades, para que isso não enfraqueça a substância dela. E, por fim, os casos das rendas apátridas, né, que as entidades com dupla residência ou dupla não residência no exterior, toda essa análise da vinculação delas com as jurisdições e onde são tomadas as decisões societárias e o grau de autonomia dessas entidades também exigem um cuidado especial com substância, desde análise de onde essas decisões são efetivamente tomadas até, por exemplo, tem limites de alçada para tomada de decisão, essa decisão está sujeita à supervisão de um órgão superior dentro da estrutura da empresa. Então, tudo isso tem que ser analisado sob essa perspectiva de tax compliance. Então, o BEPS trouxe alterações significativas nessa parte também. E a gente já percebe que essas são alterações que já estão impactando, né, tanto do ponto de vista de organização de estrutura, da organização das estruturas internacionais, bem como do controle dessas estruturas. E aí, para finalizar, Ramon, nós já vimos que tem um impacto hoje, na atualidade, essas ações do BEPS, mas eu queria ouvir de ti, se nós podemos falar de um BEPS 2.0, e qual é a perspectiva no futuro de haver mais alterações significativas na realidade das empresas multinacionais? Essa é uma excelente pergunta também, Felipe, porque nós estamos em um momento em que as propostas da OCDE para o futuro também indicam um aumento dessa importância de medidas anti-BEPS e de medidas de compliance. No projeto Globe, nós temos toda a questão do Pillar 1, que envolve a tributação da economia digital, e as propostas da OCDE são na linha de regras específicas para negócios altamente digitalizados, o que é criticável por conta dessa tentativa de cercear a economia digital, e também é criticável sob o enfoque da tentativa de conciliar abordagens diferentes de tributação da economia digital, como user participation, marketing intangibles e presença econômica significativa. Mas essa é uma linha que deve aumentar o compliance e a dificuldade na área de estabelecimento permanente e preço de transferência. Na área de tributação corporativa, nós temos o Pillar 2, né, do projeto, e que tenta trazer regras de tributação mínima para as operações internacionais. Então, é um projeto que é um pouco influenciado pela reforma tributária norte-americana de 2017,
e o que a gente pode esperar é uma super regra de CFC na linha da GILT dos Estados Unidos, uma tentativa de minimum tax, né, de reduzir a dedução de despesas por meio de uma regra que parecida com o BIT nos Estados Unidos, e também a inclusão de cláusulas de subject to tax nos acordos de bitributação. Então, também sobre essa perspectiva da tributação corporativa, devem vir alterações aí no futuro. E um outro projeto que também deve andar é o antigo projeto TRACE, né, que é Treat, Relief and Enhancement Corporation, na área de fundos de investimentos, porque até por conta da crise financeira e dessa necessidade de mobilização de capital, o acesso aos benefícios dos acordos de bitributação pelos fundos de investimentos, para que facilite a identificação da residência dos investidores e os repasses de recursos nessas operações internacionais, também é algo que a OCDE deve voltar a investir pós esse BEPS 2.0. Então, acho que a tendência para o futuro é uma intensificação dessas medidas relacionadas à substância das operações de planejamento tributário internacional, o que vai exigir cada vez mais especialização dos profissionais que atuam nessa área tributária. Bom, Ramon, obrigado. A gente pôde ver pelas tuas palavras aqui um breve bate-papo, que são temas muito interessantes, que modificam as estruturas, a realidade das empresas. Nós vamos ter no curso, para quem tem interesse em conhecer o curso, nós teremos a participação, como eu falei, de 15 professores que vão trabalhar os mesmos temas. Então, o tema que o professor Ramon vai trabalhar, ele será também replicado sob a perspectiva de outro profissional de um outro país. Então, o profissional que vai sair do nosso curso vai ter uma visão ampla, como o Ramon disse, cada vez nós precisaremos mais de profissionais especializados na área internacional. E quem quiser conhecer o curso, clica no link que vai estar embaixo aqui do vídeo, do Global MBA, e a gente espera que o professor Ramon possa aprofundar esses temas todos no nosso curso, quando começar agora no segundo semestre. Ramon, muito obrigado pela tua participação, e com certeza teus conhecimentos, profundos conhecimentos, vão ser muito úteis para os alunos do nosso curso. Um grande abraço. Obrigado, Felipe. Até mais. Tchau. Tchau.